Olá pessoal, Walter Coelho aqui da empresa Contato Efetivo. Pessoal, eu presenciei uma situação esta semana que me deixou bastante decepcionado. Decepcionado com vendedores, com profissionais da área, coisa que jamais imaginei que isso ia acontecer. Vou contar tudo para vocês agora, tá bom? Mas antes, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as nossas informações, as nossas atualizações, os nossos conteúdos, tá bom? Vamos lá! Pessoal, estava eu acompanhando uma vendedora nova numa empresa que é cliente minha, conversando com ela, estava questionando o fato dela estar com a performance caindo. Eu perguntei para ela, poxa, mas você, há um mês atrás, você entrou, estava demonstrando um desempenho excelente, uma performance excelente, e de repente você começa a diminuir, parece que você está desacelerando, porque eu faço acompanhamento dos vendedores novos. Então, muitas empresas me chamam para fazer o desenvolvimento dos vendedores de uma forma mais rápida, para acelerar o aprendizado deles. Pois essa vendedora chegou pronta. Ela já chegou demonstrando o seu conhecimento, a sua experiência e o seu potencial. E passado um mês e meio mais ou menos, vamos dizer, esse desempenho que ela demonstrou na prática começou a cair. Geralmente, a gente tem algumas situações onde os vendedores esperam ser efetivados depois de 3 meses. Aliás, não só vendedores, muitos profissionais fazem ou demonstram um desempenho excelente nos primeiros 3 meses e depois dos 3 meses, quando eles foram efetivados, aí eles já mostram quem eles são realmente. E isso é uma grande decepção e gasta tempo, recursos, orçamento das empresas e prejudica o andamento, o resultado, etc. Então, esse tipo de pessoa a gente está tentando excluir o máximo possível. Demonstrou no 4º mês que não era aquilo, ou demonstrou uma falsidade, um comportamento negativo durante os 3 primeiros meses, no 4º mês caiu fora área, não tem o que discutir. Né? Uma questão é a técnica, outra questão é caráter. E caráter não se discute, se constata e aí a gente exclui, né, da equipe, porque nós sempre queremos uma equipe a melhor possível, com pessoas melhores possíveis. Porque pessoas melhores trazem resultados melhores, trabalhos melhores, técnicas melhores, ok? Bom, esse é o ponto que eu queria trazer antes da gente começar a história verdadeira. Então, num dia em que eu tinha feedback, que eu tinha escutado algumas ligações e eu tinha reunião de feedback com ela, eu perguntei, mas fala uma coisa, o que está acontecendo? Né? Você tem um desempenho excelente até algum tempo atrás e de repente você caiu. Olha só o que ela me falou. Eu congelei, minha reação foi congelar. Falei, o quê? Ela me disse assim, Walter, acontece que eu estou sofrendo muito bullying na equipe. Porque eu comecei a dar o meu melhor, a fazer aquilo que eu sei fazer, a demonstrar resultado, e uma parte da equipe, três pessoas vieram me avisar que não era para eu ter esse desempenho tão bom assim, porque fazendo isso eu iria forçar com que elas e o resto da equipe também melhorassem o nosso desempenho.
E assim, do jeito que estava, já estava bom. Então, o que era para eu abaixar a bola, ela me dizendo isso, pessoal. Era para eu abaixar a bola, fazer o médio, buscar bater as metas e tocar a vida. Porque senão ela ia se prejudicar lá dentro. Fala a verdade, pessoal, como é que pode uma coisa dessa? Essa pessoa poderia ter um potencial maior e ela foi sabotada e ela foi prejudicada pelo restante. Quer dizer, vamos pensar então que essa equipe às vezes bate meta, outro mês não bate, mas ela tem sempre um resultado regular. Então, vamos dizer que essas pessoas, essas 3 pessoas mais especificamente, atuaram em toda a equipe. Porque geralmente essas pessoas, se não me engano, são um pouco mais velhas do que demais. Elas começaram antes, inicialmente, né, junto com a área, vamos dizer assim. Tinha uma ou duas até que eram mais velhas que a área. Mas de qualquer forma, a gente constata que uma equipe, por exemplo, que está fazendo 100%, poderia fazer 150, 200%. Mas existe uma sabotagem interna. E de tal forma que o líder não consegue enxergar. Né? O líder não consegue perceber esse tipo de coisa porque as coisas acontecem nos meandros dos profissionais de venda sem escalar para a liderança. E ninguém vai chegar para o líder lá dentro e falar isso. Né? E o gerente não tinha a menor noção do que acontecia. E eu fiquei assim bem decepcionado, bem frustrado, porque já tinha ouvido falar em algumas empresas que isso acontecia. Ou seja, que geralmente os antigos pressionam os mais novos para não acelerarem tanto, porque senão todo mundo vai ser cobrado para fazer mais. E aí a gente vive nessa mediocridade e toca a vida. Assim, eu acho que é uma das coisas mais tristes que eu já vi, que eu já presenciei. Porque por causa de alguns acomodados, alguns reativos, né? A empresa não cresce, as pessoas são subjugadas, o resultado que poderia ser muito maior fica naquele mesmo patamar e tocamos a vida. Eu queria saber o que vocês fariam no meu lugar. Vocês ficariam quietos também? Vocês avisariam a gerência? E aí teria que delatar os vendedores? Ou você atuaria nos vendedores? Chamava eles. Veja que eu sou um consultor externo. Eu trabalho para a empresa, desenvolvendo e capacitando. E aí tenho que presenciar algo desse tipo. O que vocês fariam no meu lugar? Qual atitude vocês tomariam? Comenta aqui embaixo e me ajuda a resolver esse problema. Aguardo vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.